Olá, eu estou aqui a convite da editora Urucum para falar um pouquinho para vocês sobre o processo criativo do livro Samaúma. Samaúma é a árvore mãe da floresta, uma árvore gigantesca que é conhecida como a Casa de Deus e onde vivem os Yushis, os espíritos da floresta. Ela é chamada de Irixuhu. Esse envolvimento com a Samaúma ele começou a partir de uma viagem no coração da floresta amazônica e lá, anotando os relatos, conversando com os pajés e com os integrantes da tribo, foi se desenhando o que viria a ser esse livro. E essa ilustração, além do nanquim e da aquarela, essa faixa vermelha foi feita com o próprio urucum trazido de lá. O livro, ele tem, depois de produzido, ele fica com esse formato, mas antes ele é feito nessas folhas grandes e os desenhos são feitos com nanquim e pincel. E foi esse pincel, inclusive, que me acompanhou durante todo o processo aí de confecção desses desenhos. No livro ainda existem algumas outras ilustrações que foram feitas durante algumas cerimônias lá no coração da floresta. Um povo sem histórias é como uma floresta sem árvores. E as histórias que estão aqui contadas, elas relatam os mitos, as tradições, os rituais, os cantos e trazem tudo isso na linguagem de um romance gráfico. O romance gráfico é uma história em quadrinhos que aproxima, é uma linguagem popular que aproxima essa história, aproxima a floresta das pessoas. Então esse chamado da floresta pode ser ouvido por todos vocês. Essa caminhada, ela começa com os sonhos do personagem principal, que é o Ravi, e à medida que ele vai se envolvendo, com esse chamado da floresta, ele começa uma jornada interior de descobertas, tanto dessa cultura tão rica, quanto dessa descoberta interior. A Samaúma, como eu disse, é essa árvore gigantesca, e vocês podem ver essa foto agora, para ter uma ideia do tamanho da árvore. Durante o processo de leitura, várias vezes a gente vai se deparar com algumas páginas que têm um barramento lateral, como esse daqui. Cada vez que a gente entra num barramento desse, significa que os personagens estão contando histórias. E são as histórias que foram ouvidas lá. Essa daqui, por exemplo, relata como o povo Xananaua surgiu. Além disso, a gente tem um relato que a anciã da aldeia conta ao personagem e ela fala sobre os desafios que o povo Xananaua enfrentou até chegar à morada atual deles, às margens do rio Envira hoje. Nessa jornada, houve um tempo em que eles ficaram trabalhando em seringais. Eles enfrentaram a evangelização de missionários que tentavam fazer com que eles esquecessem das próprias crenças. Houve, então, um período de renascimento espiritual, em que eles dizem que os pajés estavam adormecidos durante essa fase. E aí, quando os pajés despertaram, eles se reencontraram com as próprias crenças. E a cerimônia do Uni, que é a ayahuasca, foi fundamental para esse processo de reencontro. No início, apenas os mais velhos faziam parte desses rituais. Então, houve uma aproximação com os mais jovens, que trouxeram violão e tambor, e os trabalhos começaram a ficar mais animados, os rituais, e a partir de então, muitos desses jovens hoje se preparam para se tornar pajés. Nessa jornada, o personagem passa por várias situações dentro da aldeia. Ele conhece mais sobre o Uni, sobre a colheita das folhas da chacrona, do cipó, que é o jagube, como eles são trabalhados para que então seja produzido o chá. Essa preparação ela acontece com canções, isso dura a noite inteira, esse cozimento, até que ao raiar do dia seguinte a bebida está pronta e à noite eles fazem os rituais. O personagem passa por todas essas situações
Ele conversa com os pajés, ele recebe dos próprios pajés um presente, que é esse daqui, que é retratado no livro, e que é esse colar. Esse colar ele é feito com a unha de um gavião real, que eles chamam de tetepauã, com os ossos da coluna da jiboia, que eles chamam de yubi. São seres sagrados para eles. No capítulo Yuxi, a gente vai acompanhar a viagem do personagem dentro de uma das cerimônias. Então, aqui estão relatados inclusive os cantos, que foram todos os resultados das anotações que foram feitas durante o período que eu passei na aldeia. Esse canto, inclusive, vocês podem ouvir agora, ele foi executado durante um ritual aos pés da grande Samaúma. Aqui a gente tem o rapé. O tepi é esse instrumento que é utilizado para fazer o sopro do rapé. O pajé sopra por essa extremidade e essa outra é colocada no nariz. E o rapé ele é produzido com tabaco e cascas de árvore, como esse daqui, por exemplo, que é feito com as cinzas da própria Samaúma, que é colocado então no tepi e depois soprado. O rapé é utilizado para equilibrar pensamentos e emoções e também potencializar o efeito do uni durante as cerimônias. Uma outra abordagem que existe aqui no livro, ela é relativa aos quenês, que são os desenhos, as pinturas corporais feitas com tinta de genipapo e com urucum. Esses aqui foram reproduzidos de desenhos que eles fizeram em papéis para que eu pudesse fotografar e depois colocá-los no livro. Esses desenhos eles representam os padrões geométricos da Yubi, que é a jiboia, como eu disse, o ser sagrado deles. Então, a partir desses desenhos, que também trazem as narrativas míticas do povo, é possível encontrar tanto acesso para o mundo espiritual, quanto essa integração com o grande espírito, que eles chamam de Ushibu. Durante a experiência que o personagem tem com os Yushis, que são os espíritos da floresta, ele encontra com o Yumai, que é o espírito da onça. E é dela que ele recebe esse presente, que é um colar, que é o símbolo do guerreiro, né? E traz aqui o dente da onça. A personagem diz que ele foi conquistado pela vida e não pela morte, o que significa que, em função da conexão do personagem com a floresta, ele tem o direito de usar esse símbolo. Mais à frente, a gente encontra um outro relato que explica como a sabedoria do uni e a combinação da folha da chacrona com o cipó jagubi foi descoberta. Um indígena que chamava Ruabuçã teve uma vivência com o povo das cobras e é de lá que ele traz todo esse conhecimento. Então, todo esse mito ancestral é relatado aqui nessas páginas, conforme foi ouvido dos próprios pajés. O personagem, então, ao final, recebe as bênçãos dos pajés para relatar as histórias ouvidas e fazer com que isso chegue até os nauás, que são os brancos, colocando essas histórias nessa pele escrita, como eles chamam, que são os registros que a gente encontra aqui. Chega ao capítulo que se chama Nevurevê, Entre Nós, que traz um último encontro com a floresta, com a grande Samaúma, e uma cerimônia final que faz o fechamento de tudo que foi vivido aqui. Lembram daquele desenho que eu mostrei lá no início? Ele aparece aqui. Então, esse e alguns outros desenhos foram feitos à noite, no meio da floresta, ao redor do fogo, dentro de uma das cerimônias. Conhecerem essa cultura tão próxima de nós e ao mesmo tempo tão distante. Essa aqui é uma foto da grande Samaúma. Encontra um glossário com algumas das palavras que foram utilizadas ao longo do texto e que permite a vocês ampliarem um pouco mais o conhecimento que tem desses povos da floresta. Shavá, Shavá.
mitos kita awai mitos ke akuai ne